Olá, eu sou Josiel Magalhães. Vamos começar a apresentação do trabalho sobre metabolismo, moléculas orgânicas, catabolismo, anabolismo. Meus companheiros são Augusto Mota, Douglas Vale, Igor Goss, Larissa Silva, Vanessa Valéria. Empecemos. Metabolismo. O que é metabolismo? Todos os processos físicos e químicos do corpo que conviertem ou usam energia. Exemplo: respiração, circulação sanguínea, contração muscular, digestão de alimentos e nutrientes, funcionamento do cérebro e os nervios. Obtenemos energia de los alimentos e, em sequência, metabolizamos. Metabolismo se deriva de metabole, que significa cambio ou transformação, que transformamos a los nutrientes, los quais são carboidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerais, água, através de reações químicas necessárias para obter massa e energia necessária para crescer, reparar-se, reproduzir-se e etc. Metabolismo passo a passo. Incorporamos energia em forma de açúcar, descomponemos o açúcar a fim de distribuir a energia a todas as células do corpo. O corpo utiliza os aminoácidos e os ácidos graxos como fuentes de energia quando los necessita. São absorvidos por la sangre e transportados em las células. Intervienen enzimas responsáveis por metabolizar esses compostos. La energia se pode liberar ou almacenar em hígado, los músculos, la grasa corporal. O metabolismo intervém em dois tipos de atividades: a fabricação de tecidos corporais e a criação de reserva de energia. 2. Descomposição de tecidos corporais e de reserva de energia para generar o combustível para as funções corporais. Metabolismo basal. Velocidade é que uma pessoa queima energia ou calorias em estado de repouso. Desempenha um papel importante em la tendência ou ganho de peso. Exemplo: metabolismo basal lento queima caloria, menos caloria. Metabolismo basal acelerado queima mais calorias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Vanessa Silva y yo voy a hablar sobre los trastornos metabólicos y las enfermedades causadas por esses transtornos. Bueno, empezaré dizendo que é um transtorno metabólico. São as reações químicas anormais que acontecem em nosso corpo e interrompem o processo do metabolismo de forma normal. Quando passa essas reações químicas anormais, significa que obtenemos muitas ou poucas substâncias de las quais nosso corpo necessita para funcionar corretamente. Temos grupo de transtornos que afeta a decomposição de los carboidratos, que afeta a decomposição de las proteínas, de los aminoácidos, de los lipídios, e temos também outro grupo que são de las enfermidades mitocondriais, que esse vai afetar a las células que produzem a energia. Quando se pode desenvolver um transtorno metabólico? Alguns transtornos metabólicos se desenvolvem a partir do má funcionamento de algum de nossos órgãos, como o hígado e o pâncreas. Exemplo de isso é as enfermidades metabólicas causadas, que chama diabetes tipo 1, que ocorre quando o pâncreas não produz suficiente insulina. Diabetes tipo 2, que ocorre quando o corpo torna-se resistente à insulina e acumula o açúcar em la sangre. E a intolerância à lactose também, quando há incapacidade total ou parcial do organismo produzir a lactase, que é uma enzima que vai quebrar a lactose. Também temos o hipotiroidismo, que é quando a glândula tireoide inexiste ou é pouco ativa, e também o hipertiroidismo, que é quando a glândula tireoide é excessivamente ativa. Aí temos também os errores congênitos do metabolismo, que esses são diagnosticados, por exemplo, quando as criaturas nascem, é feita toda uma avaliação, e aí, por exemplo, diagnostica que a criatura tem uma diabetes, por exemplo, ou seja, os errores congênitos são herdados de los papás ou de qualquer membro de tu família. Gracias.
moléculas orgánicas. Vamos a empezar con los lípidos. Bueno, los lípidos son un grupo de compuestos que incluyen las ceras, grasas, aceites y esteroides, que suelen ser insolubles en agua. Las grasas son lípidos del tipo lípidos simples y los aceites son las grasas que están en el estado líquido. Bueno, las ceras son lípidos simples también y son la suma de ésteres de ácidos grasos con alcoholes monohídricos. Un ejemplo comúnmente usado sería la cera de la abeja, también la cera de carnaúba o la cera de la lana de oveja. Después están los fosfolípidos, que son lípidos complejos. Se suman los ácidos grasos, alcohol y residuo fosfórico. Están presentes, o sea, forman la mayor parte de la bicapa lipídica que está en la membrana plasmática. Los glucolípidos también forman parte de los lípidos complejos. Se suman ácido graso, esfingosina y carbohidratos. Y están ahí en la imagen, son esas pelotitas verdes que se encuentran en la parte externa de la membrana plasmática. También cabe mencionar los lípidos derivados, que son ácidos grasos, esteroides, vitaminas liposolubles y hormonas. Ahora los ácidos nucleicos, que son formados principalmente por nucleótidos. Existen dos tipos principales, el DNA y el RNA. El DNA, como muestra en la imagen, es una doble hélice que está unida en sus bases purina y pirimidina por medio de enlaces de hidrógeno. O sea, adenina, timina, citosina, guanina. En el DNA es donde se almacenan las unidades fundamentales de la formación genética. Y en el RNA es justamente una cadena única que se encarga principalmente en la síntesis proteica. Los carbohidratos, también llamados de hidratos de carbono, glúcidos, hidrocarburos y azúcares, son moléculas orgánicas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno con función energética. Los hidratos de carbono son responsables de la liberación de la glucosa, el suministro de energía a las células por ser la primera fuente de energía celular y la fabricación de mantenimiento metabólico glucémico para que el organismo siga funcionando bien. Los hidratos de carbono tienen función energética, función estructural y participan en la formación de ácidos nucleicos. Los carbohidratos se clasifican en monossacarídeos y su número de átomos de carbono puede ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o hepsosas. También pueden ser clasificados en disacáridos, 2 unidades de monosacárido, como ejemplo la lactosa, oligosacáridos, 3 a 10 monosacáridos, un ejemplo la maltose, y polisacáridos, más de 10 unidades monosacáridos, ejemplos almidones. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos, como muestra en la imagen. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hay demasiadas proteínas con demasiadas funciones. Algunas de ellas, colágeno y elastina, que tienen función estructural. Enzimas, que tienen funciones catalizadoras. Insulina y oxitocina, que tienen función hormonal. Las globulinas, con funciones de defensa. Miosina y actina, con función de contracción muscular. Hemoglobina, con función de transporte de oxígeno. Albumina, caseína, tiene función de material de reserva.
fibrina, función de coagulación, y histonas, que tienen función en la división celular. Seguinte. Ok, catabolismo é a parte do processo metabólico mediante a qual se degrada moléculas complexas em suas formas mais simples, para que o corpo assimile e as transforme em energia. Essa energia é essencial para o funcionamento do anabolismo. A energia que se libera se almacena em moléculas de ATP, e assim a célula pode realizar suas ações vitais, como a contração muscular, por exemplo. Se refere àquele processo orientado a produzir a energia necessária para poder realizar atividades físicas, seja estas ao interior do corpo ou externas. Também é encarregado de regular a temperatura corporal e degradação de moléculas mais complexas. Na pantalla podemos ver as etapas do catabolismo. Em la fase 1, as grandes moléculas orgânicas, como as proteínas, polissacáridos e lípidos, são degradados em aminoácidos, monossacáridos e ácidos graxos. Em la fase 2, as moléculas pequenas são levadas às células e se transformam em moléculas aún mais simples, liberando energia durante o processo. E na fase 3, finalmente, se oxidam as coenzimas em la cadeia transportadora de elétrons. Acá temos alguns exemplos de catabolismo, onde encontramos o processo de catabolismo em que moléculas complexas se reduzem a moléculas mais simples. Exemplo, respiração celular, digestão, glucólise, ciclo de Krebs e degradação de ácidos nucleicos. Sobre o anabolismo, podemos dizer que ana significa hacia arriba e balin, que significa lançar. Diferente do catabolismo que hablamos há pouco, o anabolismo ele trata de regeneração de compostos. Esses compostos complexos a partir de outros mais sencillos. Em esta reação, nós temos um composto básico que passa a um composto mais complexo. Na imagem podemos ver uma relação catabólica e uma anabólica. Essa reação anabólica só pode ocorrer de uma mais sencilla a uma mais complexa devido à ação de energia, neste caso, o ATP. As funções do anabolismo. Entre as funções, temos três principais, entre elas, o aumento da massa muscular. A segunda, formação de componentes e tecido celular de crescimento. E terceiro, almacenar energia. Bueno, para ser uma molécula mais complexa a partir de uma sencilla, introduzindo energia, temos algumas etapas. Primeiro, se produzem precursores. Esses precursores são, por exemplo, aminoácidos, monossacáridos e outras moléculas. E depois esses precursores se ativam mediante a utilização de energia, neste caso o ATP. Na terceira etapa, produção de moléculas mais complexas. Por exemplo, se temos um aminoácido, teremos a produção de uma proteína, e assim por diante. E por último, acá temos uma tabla que mostra as diferenças entre anabolismo e catabolismo. Enquanto o catabolismo é uma reação de degradação, o anabolismo é uma reação de construção. O catabolismo temos reação de oxidação e o anabolismo, redução. No quanto o catabolismo, temos desprendimento de energia, ou seja, se ganha energia quando ocorre o processo. O anabolismo consome energia para ocorrer o processo. Enquanto o catabolismo, temos rotas convergentes, e o anabolismo, temos rotas divergentes. Isso é tudo. Muitas gracias. Ok, agradecemos, profe. Hasta la próxima.